Se um homem te ignora, a primeira coisa que costuma passar pela sua mente é perguntar-se o que você fez de errado. Disse algo inapropriado? Mudou o interesse dele de um momento para outro? Mas e se eu dissesse que a indiferença dele tem mais a ver com suas próprias inseguranças do que com qualquer erro que você acredita ter cometido? Louise Hay afirmava que o que projetamos nos outros é muitas vezes um reflexo dos nossos próprios medos e feridas internas. Então, se um homem escolhe se distanciar e evitar você, o que ele realmente está expressando com seu silêncio? É frieza, desinteresse ou simplesmente uma máscara para ocultar o que não quer enfrentar nem admitir, nem para você, nem para si mesmo? O certo é que, assim como as mulheres, a mente masculina também está cheia de sombras, cantos ocultos onde se escondem seus maiores temores. Louise Hay chamava isso de sombra, esse aspecto da nossa personalidade que tentamos negar ou reprimir. Quando um homem te ignora, nem sempre se trata de desinteresse. Frequentemente, sem se dar conta, ele está refletindo suas próprias inseguranças, seu medo de apego ou até mesmo uma sensação de inferioridade que prefere evitar a todo custo. Sua aparente indiferença pode ser, na verdade, o sinal mais claro de uma batalha interna que nem mesmo ele sabe como lidar. Agora, por que alguns homens agem assim? É questão de orgulho, de frieza emocional ou simplesmente um temor profundo de se mostrar vulnerável? É fácil pensar que seu silêncio é um sinal de força, mas a verdade é que pode ser exatamente o contrário. Louise dizia que até não tornarmos consciente o que está em nosso inconsciente, isso continuará dirigindo nossa vida, e o chamaremos de destino. Então, esse homem que te ignora realmente tem o controle, ou é prisioneiro de seus próprios conflitos internos? Aqui é onde muitas mulheres cometem o erro mais comum. Veem a indiferença dele como um desafio que devem superar. Tentam captar sua atenção, demonstrar seu valor ou decifrar o enigma do seu comportamento. Mas, segundo Louise Hay, o verdadeiro poder não está em perseguir o que parece inalcançável, mas em aprender com cada experiência e fortalecer nossa própria essência. Em vez de se obcecar com o que o silêncio dele significa, o que aconteceria se você começasse a se perguntar o que isso está tentando ensinar sobre você mesma? Pense nisso. E se a maior fraqueza dele não fosse seu aparente desapego, mas sua incapacidade para lidar com o que realmente sente por você? Neste vídeo, vamos explorar o que significa realmente quando um homem te ignora e como essa atitude, longe de ser um sinal de superioridade, pode se tornar a chave para recuperar seu poder. Ele se afasta porque tem a certeza de que, aconteça o que acontecer, você sempre estará lá. Acredita que pode ir e vir à vontade, confiante de que seu interesse por ele não mudará. Mas o que acontece quando essa segurança desaparece? O que ocorre quando, de repente, você já não é essa mulher previsível que ele dava como certa? Louise Hay dizia que a maior ilusão do ser humano é acreditar que pode controlar o que não compreende. E isso se aplica perfeitamente às relações. Um homem só sente a ausência de alguém quando percebe que a estabilidade que tinha foi substituída por incerteza. Sua habilidade não está no fato de se afastar, mas em sua convicção de que você nunca irá embora. Mas quando você decide parar de reagir, de esperar e de demonstrar interesse inquestionável, tudo muda. Você deixa de ser uma peça passiva em sua história e se torna um enigma, um mistério que ele já não pode resolver com facilidade. E é neste ponto onde sua mente entra em conflito. Porque, como dizia Louise Hay, o que o ser humano mais teme é o que não pode prever. Não saber com certeza o que acontecerá com você gera uma dúvida que o corrói mais que a própria perda. Muitas mulheres caem na armadilha de tentar recuperar a atenção de um homem que as ignora. Publicam indiretas, verificam se ele viu suas mensagens, buscam desculpas para aparecer em seu radar. Mas, paradoxalmente, tudo isso apenas reforça a sensação de controle dele. O que realmente muda o jogo é compreender que sua ausência tem mais impacto do que qualquer tentativa desesperada por ser notada. Quando ele começa a perceber que você já não escreve, que não reage às suas publicações, que já não se esforça para chamar sua atenção, um vazio se abre em sua mente. A mulher que ele acreditava conhecer já não está lá. E esta é a primeira grande fraqueza de um homem que ignora uma mulher.
Ele só se sente no controle enquanto pensa que ela continua disponível. Quando essa crença se quebra, ele entra em um estado de incerteza que pode levá-lo a questionar coisas que jamais imaginou. E se perdeu algo valioso? E se você já não faz parte do mundo dele como antes? Louise Hay dizia que tudo o que rejeitamos nos outros é um reflexo do que rejeitamos em nós mesmos. Por isso, muitas vezes um homem se afasta não porque não se importa com você, mas porque não quer enfrentar o impacto que você tem sobre ele. Mas e se um dia ele perceber que perdeu isso? Agora vamos além. Gostaria de conhecer os 5 pontos mais sensíveis de um homem que se afasta e te ignora? Esses gatilhos que, quando tocados, podem fazer com que até os mais orgulhosos reconsiderem suas atitudes? Então fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua forma de ver este jogo. Quando você decide desaparecer da vida dele, quando deixa de reagir à sua indiferença, algo inesperado acontece. Ele começa a sentir um desconforto que antes não existia. De repente, a presença que ele dava como certa já não está, e sem perceber, recebe uma pequena dose de seu próprio remédio. O silêncio que antes lhe servia para se sentir no controle, agora se volta contra ele. Louise Hay dizia que a psique humana sempre busca equilíbrio, e que quando um extremo desaparece, o outro se intensifica. Se antes ele se sentia seguro ignorando você, agora o vazio da sua ausência começa a pesar. E aqui é onde começam os sinais. De repente, você nota que ele olhou seus status, reagiu a uma publicação, deixou um comentário sutil, como se quisesse lembrar que continua lá. Mas a diferença é que agora ele já não tem a certeza de que você também estará. Aquela atenção que recebia sem esforço se torna sua maior fraqueza. Louise Hay nos ensina que a mente humana odeia a incerteza, e quando algo que era constante desaparece, o cérebro entra em estado de alerta. Este é o segundo grande ponto fraco de um homem que ignora: a segurança de acreditar que você sempre estará lá. E quando essa segurança se quebra, seu mundo interior começa a vacilar. E isso é apenas o começo. Quer descobrir quais outros pontos sensíveis podem fazer com que um homem que te ignora reaja de uma maneira que nem ele mesmo esperava? Então continue assistindo, porque o que vem a seguir poderia mudar completamente a forma como você entende suas atitudes e a maneira como se posiciona nesta história. Um dos motivos pelos quais um homem se sente confortável te ignorando é porque, em sua mente, acredita que tem o controle absoluto da situação. Se ele percebe que você depende emocionalmente da atenção dele, que teme perdê-lo ou que pensa que nunca encontrará alguém melhor, então sua confiança se reforça e sua indiferença se torna uma estratégia de poder. Mas o que acontece quando essa dinâmica muda? Quando uma mulher deixa de projetar uma energia de carência e, em seu lugar, começa a irradiar segurança e abundância? Algo na mente desse homem se desequilibra. Louise afirmava que aquilo a que resistimos persiste, e nas relações acontece o mesmo. Quanto mais você persegue alguém, mais essa pessoa se afasta. Mas quando você toma distância e se coloca no centro da sua própria vida, a situação se transforma por completo. Porque quando ele sente que a influência que tinha sobre você começa a se desvanecer, quando nota que sua ausência já não te afeta da mesma maneira, algo muda em seu interior. Aparece uma sensação que antes não estava lá: a incerteza. E este é o ponto-chave. O jogo realmente se inverte quando você fortalece sua autoestima, quando deixa de se conformar com migalhas de atenção e, sobretudo, quando compreende que não precisa demonstrar nada a ninguém. A mulher que se conhece, que sabe o que vale, não persegue, não implora, nem se desgasta tentando ser vista. Ela simplesmente se torna irresistível porque projeta uma energia magnética que não depende da validação externa. E quando você chega a esse nível de segurança pessoal, não só recupera seu poder, como também enfraquece o dele. Porque, de repente, ele já não tem a certeza de que pode te ignorar e voltar quando quiser sem consequências. Agora é ele quem começa a se questionar: e se ela já não estiver lá, quando eu decidir voltar? Antes de passar ao próximo ponto fraco de um homem que te ignora, quero perguntar algo. Alguma vez você sentiu que um homem te ignorava porque sabia que podia fazê-lo sem que isso mudasse nada? Se este conteúdo está te ajudando, dê um like agora mesmo
e diga nos comentários de onde está assistindo este vídeo. E não vá embora ainda, porque no final deste vídeo vou explicar exatamente como fazer com que um homem que se afasta aprenda a te valorizar e, mais ainda, a temer te perder. Então continue comigo, porque agora vamos descobrir outro ponto fraco que pode mudar este jogo por completo. Quando um homem se afasta e te ignora, ele o faz com a arrogância de quem acredita ser o centro do seu universo. Sente-se único, especial, indispensável para sua felicidade. E sabe por quê? Porque muitas mulheres, sem perceber, alimentam essa ilusão. Se encerram na relação, investem toda a sua energia nele e, no processo, esquecem que há outras áreas de sua vida que também merecem atenção. Louise Hay dizia que aquilo em que focamos nossa energia cresce. Então, se toda a sua atenção está posta em um homem que te ignora, a única coisa que você faz é reforçar a sensação de controle que ele acredita ter sobre você. Mas e se de repente, ele percebesse que já não é o único foco da sua atenção? O terceiro ponto fraco de um homem que te ignora é precisamente a ilusão de exclusividade que ele acredita ter. E para romper este ciclo, você precisa enfraquecer esse sentimento de superioridade que o mantém em sua zona de conforto. A melhor maneira de fazê-lo, voltar a se conectar consigo mesma e com as pessoas que realmente somam a sua vida. Seus amigos, sua família, as atividades que a apaixonam. Talvez, sem perceber, você se afastou dessas conexões porque estava muito focada nele. Mas quando decide voltar a priorizá-las, algo poderoso acontece. Seu mundo se expande, sua energia muda, e ele começa a saber que não é, nem nunca foi, o único pilar da sua felicidade. E aqui há algo importante. Não se trata de buscar outro homem para substituí-lo. Você não precisa preencher um vazio com outra pessoa. A chave está em redescobrir, em abrir-se a novas experiências, em rodear-se de pessoas que a fazem se sentir valiosa e plena. E o que acontece com ele neste processo? A sensação de ser insubstituível começa a desmoronar. Louise Hay dizia que o ser humano teme perder o controle sobre aquilo que acreditava possuir. E quando um homem percebe que você já não é a mesma mulher que o esperava pacientemente, ele começa a sentir exatamente o que antes te fazia sentir: incerteza. Isso, para ele, é um golpe difícil de assimilar. Mas ainda há mais. Porque quando chegamos a este ponto, as regras do jogo mudam completamente. Nos próximos minutos, vou revelar como aproveitar isso a seu favor para que, em vez de ser você quem espera, seja ele quem comece a duvidar e a se perguntar se realmente pode continuar te ignorando sem consequências. Então fique comigo, porque o que vem a seguir pode fazer com que você veja toda esta situação com novos olhos. Um dos maiores pontos fracos de um homem que te ignora é sua necessidade, muitas vezes inconsciente, de sentir-se imprescindível para você. Há homens que se convencem de que uma mulher precisa deles, seja emocional, economicamente, ou até mesmo para sentir segurança em sua vida. E essa crença lhes dá uma falsa sensação de controle. Mas o que acontece quando você demonstra que sua vida não depende da presença dele? Que você não precisa dele, mas escolhe conscientemente quem permite estar ao seu lado? Nesse instante, a dinâmica muda. Você já não é a mulher necessitada, aquela que ele podia ignorar sem consequências. Agora, você é uma mulher independente, que não precisa de ninguém para se sentir plena, e que só aceita em sua vida quem realmente soma. E isso é algo que pode desestabilizá-lo, porque significa que, se ele quiser continuar fazendo parte do seu mundo, terá que demonstrar que tem algo valioso a oferecer. Já não basta aparecer de vez em quando, ou dar sinais intermitentes de interesse. Agora, a responsabilidade está com ele. E aqui é onde o jogo muda completamente. Ele pode continuar te ignorando se quiser, mas o que antes funcionava a seu favor agora começa a se voltar contra ele. Porque enquanto você evolui, cresce e se torna mais forte e segura, ele percebe algo que nunca havia considerado. Já não tem o mesmo poder sobre você. E então, surge uma verdade que ele não pode ignorar. Não é você quem perde, é ele. Antes de passar ao último conselho, esse que mostrará exatamente como fazer com que um homem que se afasta não só aprenda a te valorizar, mas que também tema te perder,
quero perguntar algo. Você já notou esse padrão em um relacionamento? Se este vídeo está te ajudando a ver as coisas com mais clareza, dê um like agora mesmo e conte-me nos comentários. Porque o que vem a seguir poderia transformar completamente a forma como você enfrenta esta situação. Fique comigo, porque agora vamos descobrir a última peça deste quebra-cabeça. A autoestima de um homem é um de seus pontos mais sensíveis e, ao mesmo tempo, uma de suas maiores fraquezas. Quando ele decide se afastar e te ignorar, está operando a partir de uma posição de aparente confiança. Mas aqui é onde entra em jogo uma ideia que Louise Hay defendia firmemente. A identidade de uma pessoa se constrói a partir das projeções e reflexos que recebe dos outros. O que isso significa? Que quando um homem se sente admirado, desejado e valorizado por uma mulher, recebe uma dose de autoestima que reforça seu ego. É como um combustível invisível que lhe dá a sensação de controle sobre a situação. Mas o que acontece quando essa fonte de validação é cortada? Quando, de repente, ele já não sente essa admiração incondicional da sua parte? Quando, sem aviso prévio, a atenção que costumava receber de você desaparece. Algo dentro dele começa a se enfraquecer, porque a grande verdade é que a maioria dos homens não percebe o impacto da presença de uma mulher, até que ela se afaste emocionalmente. Não é necessário ignorá-lo fisicamente, nem entrar em jogos desnecessários. A verdadeira mudança ocorre quando você deixa de tratá-lo como alguém especial, quando deixa de engrandecer sua presença em sua vida, quando, de repente, ele já não é o centro da sua atenção. E isso afeta a psique dele de uma maneira que nem mesmo ele pode explicar com palavras. Louise Hay dizia que o inconsciente humano age de forma simbólica, e quando um homem percebe que a mulher que o engrandecia já não o olha da mesma forma, que já não lhe dá a mesma importância, algo em seu interior se desestabiliza. Ele não compreende completamente, mas sente. E aqui está a chave. Este é um dos pontos fracos mais poderosos de um homem. Ele se acostuma a ser desejado e admirado sem necessidade de fazer nada para merecê-lo. Mas no momento em que essa validação desaparece, o que antes era apenas uma fonte de conforto se converte em uma carência, em um vazio que não sabe como preencher. E é precisamente nesse instante onde você deve estar um passo à frente. Em vez de mendigar atenção ou tentar demonstrar seu valor, simplesmente retire essa energia dele e a redirecione para si mesma. Torne-se a mulher que não precisa da aprovação dele para se sentir completa. E aí, nesse preciso momento, é quando ele começa a ver o que realmente está perdendo. Mas há algo mais. Nos próximos minutos, vou mostrar como transformar esta dinâmica por completo e conseguir que, em vez de ser você quem questiona seu valor, seja ele quem comece a se perguntar se realmente pode continuar te ignorando sem consequências. Porque o que vem a seguir é a última chave que fará com que, em vez de você estar esperando por ele, seja ele quem comece a sentir a necessidade de recuperá-la. Então, continue comigo, porque esta última parte pode marcar a diferença em como você vê esta situação e, mais ainda, em como ele começa a ver você. Quando uma mulher toma plena consciência de seu próprio valor e compreende que seu bem-estar não depende da presença ou aprovação de um homem, produz-se uma mudança fundamental na dinâmica da relação. Aquele que antes se sentia seguro ignorando-a, confiante de que ela sempre estaria lá, não importa como a tratasse, começa a experimentar uma sensação que até esse momento não havia considerado: a incerteza. E é que quando ele percebe que a atenção e o carinho que costumava receber de maneira incondicional já não estão disponíveis sem esforço, sua segurança se desmorona, obrigando-o a repensar muitas coisas que antes dava como certas. Um dos fatores mais determinantes na hora de gerar esse impacto na mente de um homem não tem a ver com táticas de manipulação, nem com estratégias superficiais de indiferença artificial, mas com a aplicação de um princípio muito mais poderoso: o princípio da reciprocidade. Louise Hay afirmava que as relações são espelhos que refletem de volta o que damos. No entanto, se nesse reflexo há um desequilíbrio, onde apenas uma parte oferece admiração, desejo e atenção, enquanto a outra simplesmente recebe sem sentir a necessidade de corresponder, a balança se inclina em favor de quem menos se esforça.
É precisamente isso o que ocorre quando uma mulher entrega tudo sem se assegurar de que recebe o mesmo em troca. No momento em que um homem se acostuma a receber sem ter que fazer nenhum esforço para merecê-lo, a atenção e o carinho que ela lhe oferece perdem valor aos seus olhos. Ele começa a perceber a presença dela como algo garantido, como se fosse um direito adquirido, em vez de um privilégio que requer cuidado e reciprocidade. Esta é a razão pela qual tantas mulheres acabam se sentindo esgotadas e frustradas em seus relacionamentos. Entregam-se por completo, com a esperança de que, em algum momento, esse homem abrirá os olhos e perceberá tudo o que recebeu, devolvendo esse amor com a mesma intensidade. No entanto, a realidade é que o reconhecimento não chega quando se espera passivamente, mas quando se gera uma mudança interna, que modifica a dinâmica de poder dentro da relação. Esta é a mudança que você precisa fazer agora mesmo. Uma mulher que realmente compreende seu valor nunca entrega tudo de maneira gratuita, nem sem se assegurar de que há equilíbrio. Ela sabe que, para que um relacionamento seja saudável e significativo, deve haver reciprocidade, e que seu amor próprio é a base de qualquer vínculo sólido. Quando uma mulher adota esta mentalidade, a dinâmica muda por completo. O homem que antes a ignorava e se sentia com a liberdade de se afastar quando quisesse, sem temer perdê-la, agora se encontra com uma realidade completamente diferente. De repente, ele já não pode dar como certo que ela seguirá ali, pronta para aceitar qualquer migalha de sua atenção. E é neste ponto onde sua segurança começa a desmoronar, e ele começa a questionar se realmente é ele quem tem o controle da situação. Se alguma vez você sentiu que deu mais em uma relação do que recebeu, conte-me nos comentários. E se este conteúdo está te ajudando a ver as coisas com mais clareza, dê um like agora mesmo, porque o que vem a seguir pode fazer com que você veja esta situação a partir de uma perspectiva completamente diferente. A verdadeira mudança acontece quando você entende que a maneira como um homem te trata é um reflexo direto de como ele percebe seu próprio valor em sua vida. Se ele sente que pode se afastar, te ignorar e regressar quando lhe apetecer, sem que isso tenha consequências, nunca sentirá a necessidade de se esforçar, nem temerá te perder. Louise Hay explicava que o ser humano, de maneira inconsciente, tende a testar os limites dos outros para ver até onde pode chegar sem enfrentar repercussões. E isso, dentro dos relacionamentos, ocorre com mais frequência do que você imagina. Muitos homens, sem sequer estarem conscientes disso, adotam padrões de comportamento onde escolhem se afastar, mostrar indiferença e jogar com a incerteza emocional de uma mulher, sabendo que, não importa o que façam, ela seguirá disponível para eles. Mas o que aconteceria se essa certeza desaparecesse de repente? Quando uma mulher decide deixar de oferecer validação gratuita e rompe a previsibilidade de seu comportamento, o impacto na psique desse homem é muito mais profundo do que ele mesmo pode compreender. Ele havia se acostumado à ideia de que sua presença bastava para receber atenção e admiração sem nenhum tipo de esforço. No entanto, no instante em que percebe que essa atenção já não está garantida, começa a experimentar uma emoção que até então não havia associado a você. Louise Hay, a insegurança, dizia que a mente humana está desenhada para buscar padrões e estabilidade, porque isso nos dá uma sensação de controle sobre nossa realidade. Mas quando alguém que sempre esteve disponível de repente muda sua atitude, o cérebro entra em estado de alerta. E é neste preciso momento quando o jogo muda de direção. O homem que antes ignorava agora sente que já não tem o controle absoluto. Vê-se obrigado a repensar se realmente pode seguir atuando da mesma maneira sem consequências, porque pela primeira vez em muito tempo, é ele quem começa a sentir que poderia perder algo valioso. Aqui é onde reside a diferença entre uma mulher que é valorizada e uma que é ignorada. A primeira sabe que sua atenção é um privilégio, não uma obrigação. Não persegue, não implora e, sobretudo, não aceita menos do que merece. E quando um homem percebe que há uma possibilidade real de perdê-la, seu desejo de controle se transforma em uma necessidade de ser aceito novamente. Mas o mais importante em tudo isso é que, nesse ponto, a mulher que antes esperava agora já não está esperando nada.
Ela se tornou uma mulher que já não precisa que a escolham, porque entendeu que sempre teve o poder de escolher quem permite estar em sua vida. Essa é a mudança de mentalidade que finalmente faz com que um homem compreenda o verdadeiro valor de uma mulher. E isso é apenas o começo de algo muito mais profundo. Um dos maiores erros que uma mulher pode cometer em um relacionamento é se agarrar à esperança de que, em algum momento, um homem abrirá os olhos e finalmente reconhecerá seu verdadeiro valor. No entanto, o que muitas não percebem é que ninguém pode ver nelas o que elas mesmas não aprenderam a reconhecer primeiro. Louise Hay afirmava que tudo o que aceitamos nos outros é um reflexo do que aceitamos dentro de nós mesmos. Se constantemente você se conforma com menos do que realmente merece e continua investindo tempo, energia e amor em alguém que não mostra o mesmo nível de compromisso, a mensagem que está enviando à sua própria mente é que talvez não seja suficientemente valiosa para receber algo melhor. Esta crença, ainda que nem sempre seja consciente, acaba moldando a maneira como você permite que os outros a tratem. Quando se apega a um relacionamento onde não há reciprocidade e justifica a indiferença com a esperança de que, em algum momento, essa pessoa mudará, na realidade o que está fazendo é reforçar a ideia de que seu amor próprio depende da validação externa. Mas a verdade é que a única pessoa que pode mudar esta situação é você mesma. Agora, imagine por um momento o que acontece quando você deixa de viver em função dessa expectativa e começa a se ver a partir de um lugar de completa segurança e autossuficiência emocional. Pense no impacto que pode causar na mente de um homem quando, de um dia para o outro, ele nota que a mulher que antes o idealizava e que esperava ansiosa por sua atenção, agora parece completamente livre de sua influência. Nesse momento, a segurança que ele tinha se desvanece e, pela primeira vez, começa a questionar se realmente cometeu um erro ao dar como garantida a sua presença. Quando um homem sente que perdeu o controle sobre a situação, aparece uma emoção que não havia considerado até esse momento: o medo. Não se trata simplesmente do temor de perdê-la como pessoa, mas da inquietante sensação de perceber que já não é uma peça fundamental em sua vida, que deixou de ser relevante e que sua ausência já não gera em você o efeito que ele esperava. Essa perda de influência pode ser devastadora para o ego dele, porque até então havia confiado que, independentemente do que fizesse, você sempre estaria presente para ele. Aqui é onde a dinâmica de poder muda por completo. A pergunta já não gira em torno de se ele voltará ou não, mas se você realmente deseja alguém que só é capaz de valorizá-la quando se depara com a possibilidade de perdê-la. Antes de continuar aprofundando nisso, quero que você tire um momento para refletir e se perguntar se alguma vez esteve em uma situação similar. Se notou que deu demais em um relacionamento sem receber o mesmo em troca. É importante que entenda que esta não é uma questão de má sorte, nem de encontrar sempre a pessoa errada, mas de como você mesma permitiu que esta dinâmica se repetisse. Louise Hay dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós mesmos, inevitavelmente projetamos no exterior. Se você se encontra presa em um padrão onde constantemente atrai pessoas que não a valorizam ou que a fazem sentir invisível, talvez seja o momento de se perguntar por que continua investindo mais nos outros do que em si mesma. Se você passa mais tempo se preocupando com o que ele sente, com o que ele quer ou com o que ele pensa, sem parar para se perguntar o que você realmente precisa, então é provável que tenha depositado sua autoestima nas mãos de outra pessoa. E isso, mais que qualquer outra coisa, é o que realmente precisa mudar. O maior erro que uma mulher pode cometer é pensar que precisa demonstrar seu valor a alguém que, se realmente a quisesse em sua vida, o veria sem necessidade de provas nem sacrifícios constantes. Se um homem acredita que pode te ignorar sem que isso tenha nenhuma consequência, nunca sentirá a necessidade de se esforçar por você. E se, além disso, está convencido de que pode se afastar e regressar quando quiser, sem necessidade de fazer nada para merecer sua atenção, jamais terá medo de perdê-la. É você quem ensina a ele como deve tratá-la. É você quem estabelece os limites do que aceita e do que não. Se até agora você não foi valorizada como realmente merece,
talvez tenha chegado o momento de fazer uma mudança profunda na forma como se percebe e no que decide permitir em sua vida. Porque no final das contas, esta situação nunca foi sobre ele. Trata-se de você, da imagem que tem de seu próprio valor e da maneira como se posiciona em seus relacionamentos. Louise Hay dizia que tudo o que atraímos para a nossa vida é um reflexo do que levamos dentro. Se de maneira constante você se encontra com pessoas que não te priorizam, que te ignoram ou que parecem não ver tudo o que você é capaz de oferecer, em vez de se perguntar o que há de errado com eles, comece a se perguntar em que momento começou a acreditar que precisava lutar pela atenção de alguém para ser vista. A mulher que realmente conhece seu próprio valor nunca se desgasta tentando ser reconhecida. Não precisa demonstrar nada, porque sua simples presença é suficiente para atrair aqueles que realmente merecem estar em sua vida. E aqui é onde tudo faz sentido. O homem que hoje te ignora pode parecer seguro de si mesmo, mas no fundo, também tem medo. Medo de perder o controle que acreditava ter sobre você. Medo de deixar de ser o centro do seu mundo. E, sobretudo, medo de perceber que talvez tenha desperdiçado a atenção de uma mulher incrível que agora simplesmente decidiu seguir em frente. Se você aplicar tudo o que aprendeu aqui em sua vida, se trabalhar para fortalecer sua autoestima, se aprender a ser emocionalmente independente e prometer a si mesma que nunca mais aceitará menos do que realmente merece, ele sentirá essa mudança de uma maneira que não poderá ignorar. E nesse momento, ele terá apenas duas opções. Ou aprende a valorizá-la de maneira genuína e sincera, ou finalmente entenderá que nunca teve tanto poder sobre você como ele mesmo imaginava. Mas antes de pensar se ele reagirá ou não, há uma pergunta ainda mais importante que você deveria se fazer. Você realmente quer estar com alguém que só percebe seu valor quando sente que pode perdê-la? Não seria muito melhor estar com alguém que a escolhe desde o princípio, sem necessidade de jogos, sem provas nem condições, simplesmente porque sabe que você é uma pessoa extraordinária e não precisa duvidar disso? A verdade é que a mulher que tem opções nunca se desespera por um homem que se afasta. Não busca convencer ninguém a escolhê-la, porque sabe que seu valor não depende da validação de outra pessoa. Em seu mundo, o amor não é algo que se mendiga nem se negocia, mas algo que flui de maneira natural. Se você tem que se esforçar demais para que alguém a veja, talvez seja o momento de deixar de tentar que o faça e começar a ver a si mesma com os olhos com os quais sempre quis que os outros a vissem. A verdadeira lição por trás de tudo o que você aprendeu aqui hoje não trata unicamente de como fazer com que um homem sinta sua ausência. É muito mais profundo que isso. Trata-se de se tornar uma mulher que jamais voltará a mendigar atenção. Alguém que nunca mais sentirá a necessidade de esperar uma mensagem, um sinal ou qualquer tipo de validação externa para se sentir completa. É o momento de deixar para trás a mentalidade de quem se conforma com migalhas de afeto e começar a viver com a certeza absoluta de que o amor próprio é a base sobre a qual se constrói tudo o que realmente vale a pena. Porque no instante em que você decide mudar a forma como se percebe, o mundo inteiro começa a responder a essa energia renovada. E o que resulta mais irônico de tudo isso é que esse mesmo homem que em algum momento acreditou que podia ignorá-la sem consequências, de repente se encontra preso em uma situação completamente inesperada. A necessidade desesperada de recuperar aquilo que perdeu sem se dar conta. Mas aqui é onde você deve fazer a pergunta mais importante de todas. Você realmente quer continuar no mesmo lugar, esperando que um homem algum dia finalmente perceba o que você vale? Ou prefere dar um passo à frente e se tornar essa mulher que nunca mais terá que se preocupar com isso, porque já sabe com absoluta certeza quem é e o que merece? Essa resposta só depende de você. Por quê? No final do dia, o que realmente te faz poderosa não é a reação que você gera nos outros, mas a forma como você se vê. E quando você realmente interioriza esta verdade, quando consegue sentir no mais profundo do seu ser que nunca deveria se conformar com menos do que vale, é aí onde se produz a verdadeira mudança. A partir desse momento, você não voltará a aceitar relacionamentos pela metade, nem esperas intermináveis, nem promessas vazias, simplesmente porque já não estará disponível para aquilo que não esteja à altura do seu próprio amor.
Se este vídeo abriu sua mente e fez você ver as coisas a partir de uma perspectiva completamente diferente, quero fazer um convite. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque isto não é apenas um vídeo para refletir, mas o começo de um caminho de transformação profunda. Você merece muito mais que um simples momento de clareza. Merece acompanhamento, informação e ferramentas que a ajudem a construir a vida que realmente deseja. E estamos aqui para percorrer esse caminho juntas. E claro, se este conteúdo foi útil para você, dê um like agora mesmo. Não só me ajuda a seguir criando material que realmente faça diferença, como também permite que outras mulheres que precisam ouvir esta mensagem saibam que não estão sozinhas. Se em algum momento você viveu uma situação como esta, se alguma vez sentiu que estava dando demais sem receber o mesmo em troca, convido você a compartilhar sua experiência nos comentários. Vamos falar sobre isso, porque o simples fato de colocar em palavras o que você viveu pode ser o primeiro passo para mudá-lo. E por último, quero lembrar algo que talvez você tenha esquecido. O poder sempre esteve em suas mãos. Você só precisava perceber isso. Então agora, deixe de esperar, deixe de duvidar e deixe de pedir aquilo que sempre deveria ter sido seu por direito. Levante a cabeça, caminhe com segurança e viva a vida que realmente merece, sem desculpas, sem medos e sem olhar para trás.